Prazer então, tá? Uma boa noite, tá? E hoje é uma sexta-feira, amanhã é feriado, tá? Fui informado, Dia da Consciência Negra, feriado estadual, maravilha. Mas enquanto isso, aqui na Terra da Mecânica dos Fluidos, nós vamos continuar porque nós temos alguns exercícios a serem feitos, tá? Abrindo aqui a nossa lista de exercícios, o primeiro exercício que eu havia comentado, vamos lá direto para a página 20, pronto. É esse exercício aqui, 5.4, tá? Deixa eu ver aqui, seção 5, para eu já pegar essa figura. Pronto, eu já mandei lá, né, atendendo a pedidos, mandei lá no grupo do WhatsApp o exercício que eu ia resolver hoje, para quem quiser tentar já poder ir se adiantando. Então, vamos lá. Ok. Você quer começar cedo hoje, né? Ok, exercício 5.4. Então vamos lá no comando desse exercício. O que ele diz, o que ele pergunta para a gente, tá? Ele fala o seguinte, tá? Num carburador, a velocidade do ar na garganta do Venturi é 87 metros por segundo. O diâmetro na entrada é de 100 milímetros e na garganta ele é de 25 milímetros, tá? O tubo de admissão de gasolina tem um diâmetro de 1,15 milímetros e o reservatório de gasolina pode ser considerado aberto para a atmosfera com seu nível constante. Supondo ar como um fluido ideal e incompressível e desprezando as perdas no tubo de gasolina, determine a relação gasolina-ar em massa que será admitida no motor. Tá. A densidade da gasolina é de 720 kg por metro cúbico e a densidade do ar será 1 kg por metro cúbico. A primeira coisa, tá? E aqui eu vou ser coerente. Hoje eu acordei, hoje eu escolhi ser coerente. Vamos começar então registrando aqui. Minha letra hoje vai ficar um pouco pior do que o normal, porque o cabeção aqui machucou o indicador e não tá legal para escrever. Por que eu machuquei o indicador? Porque hoje na Química Orgânica 2 teve síntese de sabão, tá? E eu, conhecedor, porque sabão na engenharia de alimentos, uma coisa que a gente usa e abusa, limpeza é importante, coloquei um tico a mais de soda cáustica. Depois fui lavar a mão usando o sabão que eu sintetizei, né? Tá aqui o resultado. Enfim, tá. O nosso objetivo aqui é a razão. Qual é a razão que ele pede? Gasolina, ar, tá? Essa razão vai ser massa, tá? Esse é o nosso objetivo, então, aqui nesse problema. E a cor tá fora de ordem, por isso que eu estava sentindo, não é essa cor que eu uso para marcar o objetivo. É essa aqui. Maravilha, tá? O que a gente tem de informação aqui? Tá, nós temos o seguinte. Na garganta do Venturi, a velocidade do fluido, que nesse caso é o ar, é 87 metros por segundo, tá? O diâmetro da entrada é de 100 milímetros, então vamos colocar aqui essa dimensão, tá? Isso aqui mede 100 milímetros. E o diâmetro da garganta é de 25. Então vamos colocar aqui a garganta desse Venturi, tá? Isso aqui mede 25 milímetros. O tubo de admissão de gasolina tem diâmetro de 1,15 milímetros. Então vamos colocar aqui esse comprimento, tá? Ele dá para a gente também as densidades, tá? Então a gasolina tem densidade igual a 720, tá? Seria triste se não fosse trágico, mas a densidade também é o preço. E a densidade do ar, tá? A densidade do ar, a gente vai colocar aqui como sendo 1 quilograma
por metro cúbico. Maravilha! Então, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, tá? Nesse problema aqui, tá? O que eu preciso ter aqui, então? Meu objetivo é a razão gasolina-ar, massa-massa. Ou seja, o meu objetivo aqui, ele se divide em dois, tá? Eu vou ter que achar, a primeira coisa é a vazão mássica de gasolina, tá? Que está entrando dentro desse Venturi. Eu vou ter que achar também a vazão mássica de ar, tá? Que também está entrando dentro desse Venturi, tá? O que eu posso dizer para vocês? Ele disse o seguinte: a velocidade com qual esse ar entra na garganta do Venturi é 87 metros por segundo. Eu conheço o diâmetro, eu conheço a densidade, então fica fácil resolver esse problema, tá? Que é a vazão mássica do ar. Então, vamos dividir aqui em partes, porque se a gente fazer um jack estripador com exercício e for dividindo ele em pedaços, acaba ficando um pouco menos complicado, tá? A nossa vida. Então, vamos lá. A primeira parte, nós vamos pensar aqui, tá? Na vazão mássica de ar, tá? Tudo bem. O que é a vazão mássica de ar? A vazão mássica, deixa eu trocar a cor aqui também, porque eu não vou usar. Vamos usar o verde. A vazão mássica de ar será quem? A densidade de ar que multiplica a vazão volumétrica de ar. Por sua vez, a vazão volumétrica de ar será quem? A velocidade do ar que multiplica. Qual é a área que eu tenho aqui? Tá, essa velocidade do ar aqui ela é medida no Venturi. Então, eu vou ter aqui a área de quem? É a área da garganta. Tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui é entrar com os dados do problema, tá? Porque a gente já pode calcular. A gente vai ter o seguinte: a vazão volumétrica de ar que entra no Venturi vai ser o seguinte: a densidade do ar é 1 kg por metro cúbico, a velocidade no ar é 87 metros por segundo e a área da garganta é π. O diâmetro da garganta é 25 milímetros. Então vai ficar aqui 25 ao quadrado 10 a menos 6 metros quadrados, e d2 sobre 4. E com essas informações, vocês podem, por favor, calcular para mim qual será a vazão volumétrica, a mássica de ar, por favor. Zero 0,42. 0,42, tá? A vazão é 0,042. 0,042, tá? Vamos ver aqui, quilograma, e esse metro cúbico vai morrer. Nós vamos ter a vazão aqui, então, em quilogramas por segundo. Maravilha. Ok, o nosso problema agora é a gente encontrar aqui a próxima etapa para a gente resolver esse problema, que é a razão gasolina A. A gente vai precisar, então, encontrar a vazão mássica de gasolina, tá? A gente vai conseguir encontrar essa vazão mássica de gasolina através da aplicação da equação da energia. Como? Eu vou propor um balanço da seguinte forma. Eu vou propor um ponto que eu vou chamar de ponto número, e está faltando cor aqui, tá? Vamos chamar esse ponto aqui
de ponto número 1, tá? E é um ponto que vai estar localizado aqui no tanque de combustível, tá? Então, o que eu sei em relação à pressão do ponto 1? Eu sei que a pressão do ponto 1 é a pressão atmosférica, tá? O que eu sei da velocidade do ponto 1? Velocidade do ponto 1, tá? O tubo de gasolina tem diâmetro de 1 milímetro. Eu não sei se vocês já viram o tamanho, tá, de um tanque de gasolina de um carro, mas é uma coisa grande, tá? Essencialmente ocupa todo o espaço ali entre as rodas. Então, ele cabe, vamos lá, um carrinho popular, um ponto nada, que a gente vê por aí, são quase 50 litros. O que é um tubo de 1 milímetro frente a um tanque de 50 litros? É nada. Então, eu posso dizer aqui com uma boa certeza o seguinte: a velocidade do ponto 1 é aproximadamente zero. A altura do ponto 1 vai depender do nosso referencial. Eu vou aqui, por pura preguiça, já que a gente está falando dele, vamos pegar aqui e passar o nosso referencial de altura também no ponto 1. Então, se eu fizer isso, para fechar com chave de ouro, a altura do ponto 1 ela será igual a zero. Legal. Aqui no ponto 1 começa o meu escoamento, então eu vou propor para vocês que existe uma linha de corrente que sai desse tanque, passa por esse tubo principal e vai chegar aqui na garganta do Venturi, tá? Quando eu chegar na garganta do Venturi, é onde eu vou colocar o meu ponto aqui, que eu vou chamar de ponto número 2. Tá. O que vai acontecer em relação à pressão do ponto 2? A pressão do ponto 2 eu não conheço. Tá. Por quê? Porque esse ponto 2 está localizado dentro de um Venturi. Tá. Lembra do seguinte: se o ar entra com alguma velocidade aqui e eu diminuo a seção transversal, a velocidade vai aumentar. A continuidade garante que isso acontece. Tudo bem, mas a pressão vai ter que cair por causa da equação da energia. Em outras palavras, a pressão do ponto 2, o máximo que eu posso dizer é que ela é menor que a atmosférica, tá? Que está aqui na entrada do Venturi. Eu não consigo dizer mais do que isso. Portanto, a pressão do ponto 2, para mim, é uma incógnita. Tá? A velocidade do ponto 2, eu vou até marcar aqui com uma estrelinha. Por quê? Porque é o nosso objetivo. Tá? O nosso objetivo está escondido aqui. Lembra que se a gente tiver a velocidade do ponto 2, eu tenho a área da seção transversal, eu consigo achar a vazão volumétrica, e com a vazão volumétrica e a densidade, eu consigo encontrar a vazão mássica para responder a minha pergunta lá da razão. Tá? Então, vamos lá. Eu aqui também não conheço a velocidade do ponto 2. Por fim, a altura do ponto 2, de acordo com o nosso referencial adotado, vai ser 10 milímetros. Então, vamos colocar aqui essa altura, tá? 10 milímetros. O que a gente observa, então? Eu só vou poder aplicar a equação da energia uma única vez nesse balanço. E eu tenho duas incógnitas, tá? Então, isso aqui eu não consigo resolver a priori. Por quê? Eu sei que eu preciso encontrar uma coisa, tá? Esse aqui é o meu objetivo. Não tem como eu descobrir porque ele é meu agora nesse momento, porque ele é meu objetivo, é o resultado final de todas essas contas. Mas essa pressão do ponto 2, a gente consegue descobrir, tá? Lembra que eu comentei lá do Venturi em relação às velocidades das pressões? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso aplicando um balanço de energia dentro do Venturi, tá? O que a gente vai fazer então? Eu vou pegar aqui um outro ponto e vou colocar esse outro ponto aqui na boquinha do Venturi, tá? Então, a gente vai fazer agora, vamos fazer aqui, escrever o seguinte, tá? Eu vou deixar a seguinte anotação, tá? Não é conhecido, será feito
um balanço, e eu escrevo devagar, tá? Entre 2 e 3 para determinar. Tudo bem. Vamos fazer então um balanço entre os pontos 2 e 3, tá? Então, a pressão do ponto 2, tá? Muito cuidado aqui, tá? O seguinte, eu colocar esse ponto 2 vai acabar fazendo um pouquinho de confusão na cabeça de vocês. Por que eu estou falando disso? Esse ponto 2 aqui, tá? Ele está sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu estou fazendo agora esse balanço entre o ponto 1 e 2 é feito na gasolina, tá? Esse balanço esse novo balanço de energia, essa nova aplicação da equação de energia que eu estou fazendo entre o ponto 2 e 3, ele é feito em relação ao ar, tá? Então tomar um cuidado em relação a isso, tá? O que eu poderia fazer para tirar essa confusão da cabeça de vocês? Vamos colocar aqui, tá? Porque eu tô pensando, isso aqui vai dar confusão. Vamos colocar aqui, ó. Chama esse ponto aqui de 3. Tira esse ponto 3 daqui. Chama isso aqui de 4, tá? Vamos fazer um balanço de energia entre os pontos 3 e 4. Porque aí não tem confusão, não tem ambiguidade. O ponto 2 não pode ser duas coisas diferentes. Isso não foi intencional, tá? O ponto 2 é só gasolina e o ponto 3 é só ar, tá? O que eles têm em comum? Eles estão na mesma seção transversal, tá? Então eu vou poder igualar a pressão deles. E é esse o meu objetivo. Vamos lá, então. Não é conhecido, será feito um balanço entre os pontos 3 e 4, tá? Vamos escrever aqui, então, o que a gente vai ter aqui? A pressão do ponto 3 eu não conheço. A velocidade do ponto 3 é essa velocidade aqui do ar na garganta, tá? O ar que está passando aqui. Então, essa velocidade será 87 metros por segundo. A altura do ponto 3 eu não conheço. Vamos lá. Em relação ao ponto 4, o que a gente tem aqui? A pressão do ponto 4 é a pressão atmosférica. A velocidade do ponto 4 eu não conheço. E a altura do ponto 4 eu não conheço. Olha só o pepino que eu mandei, o caminho que eu escolhi, tá? Eu saí de um balanço de energia onde eu não conhecia duas coisas e eu fui fazer um outro balanço de energia onde eu não conheço quatro coisas. E isso vai me ajudar a resolver o problema? Vai. Por quê? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos aplicar uma consideração aqui, tá? Para resolver esse problema. O que eu vou fazer aqui com essa consideração? Eu vou fazer essa consideração de que o ponto 3 e o ponto 4, tá? Eles são pontos próximos, tá? O que isso significa, tá? Só para mostrar para vocês por que esse tipo de consideração que eu estou fazendo é válida, vamos lá aqui então abrir, tá, o Google Imagens. O que a gente tem aqui, tá? Vamos pegar aqui o que é um carburador. Vamos ver o tamanho dessa peça para a gente ter uma ideia física das coisas, tá? Isso aqui não ajuda. Ai, pronto. Aqui, tá? Pronto, tá aqui a pessoa fazendo a instalação de um carburador, tá? Então, tenha a ideia, é uma coisa que não é muito maior do que a nossa mão. É uma peça relativamente pequena, tá? E o que a gente pode dizer então? Ora, se o carburador é uma peça pequena, maravilha. Essas alturas do ponto 3 e do ponto 4, elas vão ser bem próximas. Próximas o suficiente que eu vou considerá-las bem parecidas, quase iguais. Se eu posso dizer isso, então eu posso cortar do meu balanço de energia, tá? E eu consigo sumir com esse problema, tá? Então isso é uma consideração importante que a gente tem que fazer.
E eu já estou aqui xingando até a 19ª geração do Illustrator, porque ele resolveu bugar de novo. Né? Tá de malcriação comigo hoje, né? Você tá de sacanagem. E a propósito, se tiver algum probleminha na conexão, me avisem, porque eu estou conectado pelo Wi-Fi, tá? O meu cabo de rede aqui está ligado no outro computador, para eles poderem se conversar. Vamos lá então, se a altura do ponto 3 é igual à altura do ponto 4, elas estão em membros opostos da equação da energia, isso aqui então não vai ser importante para a gente, tá? Vamos lá então, nós ainda temos duas incógnitas aqui. Essa velocidade do ponto 4, ela não é realmente uma incógnita. Eu consigo calcular. Por quê? Porque eu tenho essa velocidade, esse tamanho, esse diâmetro e esse diâmetro aqui. Tá? Eu consigo relacionar através da equação da energia. Como? Vamos fazer o seguinte. A vazão que passa pela seção que contém o ponto 3 é a vazão que passa pela seção que contém o ponto 4. Tá? O que eu estou fazendo quando eu digo isso? O ar é considerado um fluido ideal e incompressível. Tá? Fluido incompressível faz essas coisas. Tá? A vazão volumétrica é constante. Isso a gente já discutiu bastante na continuidade. Mas, enfim, vazão volumétrica é o quê? Área da seção 3, velocidade da seção 3, área da seção 4, velocidade da seção 4. Vamos lá, então. O Venturi ele tem diâmetro, então a seção é circular. Então a área será πd3 ao quadrado, divide por 4v3, que será πd4 ao quadrado, divide por 4. A gente já sabe o que a gente vai fazer com esse π e esse 4. E o que a gente vai ter então aqui? Eu comi aqui. Pronto. E o que a gente vai obter, então? A gente vai obter o seguinte. Rodrigo, você está uma tristeza, né? A gente vai obter o seguinte, que V4 é igual a D3 divide por D4, eleva tudo isso ao quadrado, multiplica por V3. Tá? Então, pronto. Isso aqui agora não é mais uma incógnita. Tá? Eu consegui colocar isso aqui tudo em função dessa velocidade. E essa velocidade ela é conhecida. Tá? Finalmente, nós vamos então aqui escrever a equação da energia que vai ser aplicada entre os pontos 3 e 4. Então, a gente vai ter P3 divide por ρg mais V3 ao quadrado divide por 2G, que vai ser igual à pressão do ponto 4, que é a atmosférica, divide por ρg, mais o seguinte, a gente vai ter V4 ao quadrado, só que V4 ao quadrado vai ser isso aqui elevado ao quadrado, tá? Então, V4 ao quadrado, quarto, pronto. É isso aqui, tá? Trazendo para dentro, a gente vai ter V3 ao quadrado sobre 2G, D3 sobre D4 elevado à quarta potência. Reorganizando, P3 divide por ρg vai ser, então, pressão atmosférica divide por ρg mais V3 ao quadrado divide por 2G, nós vamos ter D3 sobre D4 elevado à quarta potência menos 1. Tá? Dividindo, perdão, não é dividindo, é multiplicando toda essa equação por ρg, a gente vai ter que a pressão de 3 será pressão atmosférica mais ρ divide por 2 V3 ao quadrado D3 divide por D4 elevado à quarta potência menos 1. Tá? É isso mesmo, produção. O G morre e fica o ρ. Tá correto. Dessa maneira, eu tenho uma
forma de calcular a pressão do ponto 3. E esse resultado eu vou trazer aqui, olha, eu vou propor que a pressão do ponto 3 é igual à pressão do ponto 2, porque são pontos na mesma seção transversal, tá? E com essa ideia, eu consigo trazer isso daqui e finalmente achar a velocidade da gasolina para finalmente conseguir achar a vazão volumétrica, para finalmente conseguir achar a equação da energia, tá? Então, vamos que vamos. Agora vai ficar mais fácil, tá? Então, a pressão do ponto 3 será 101,3, que multiplica 10 a terceira, tá? A densidade do fluido que está escoando, nesse caso, é o ar. Então, é 1 kg por metro cúbico, divide por 2. A velocidade de 3 é 87. Então, vai ficar aqui 87 ao quadrado. Vamos lá. O diâmetro do ponto 3... Obviamente, um ponto não tem um diâmetro, mas subentende-se que é a seção, é 25, o 3 é 25, tá? E o 4 é 100. Então, a gente vai ter aqui 0,25 elevado à quarta menos 1, tá? E a unidade da pressão, como sempre, é Pascal, tá? Então, sintam-se livres para calcular. Noventa e 57,53 vezes 10 a 3. 97,53 quilopascal, tá? Então, essa é a pressão ali na garganta do Venturi, que vai ser a mesma pressão do ponto 2, tá? Maravilha. Eu não estou fazendo uma ordem muito lógica, mas o que a gente vai fazer agora é resolver esse balanço de energia aqui agora, tá? Que eu vou chamar de preto e a gente... Pronto. Tá, o que a gente vai ter então? Um balanço de energia entre os pontos 1 e 2. Eu vou trazê-lo aqui para baixo, só para não ficar fazendo um elevador ridículo. Acredito que assim vai ficar melhor. Tá, pronto, tá aqui. Como é que vai ficar então? Tá. Você vai entrar aqui. Então a gente vai ter P1 divide por ρg, V1 ao quadrado divide por 2g, a altura do ponto 1, que vai ser igual a P2 divide por ρg, V2 ao quadrado sobre 2g mais Z2. Vamos lá, o nosso objetivo é esse carinha aqui, então vamos colocar ele em foco, tá? Vai ficar P1 menos P2 divide por ρg mais V1. Aliás, perdão, não faz sentido. Vamos fazer os nossos cortes aqui. V1 é 0, tá? Eu considerei. Então, isso aqui diz tchau. Z1 também é 0, tá? Então não faz sentido ficar arrastando essas coisas para toda a vida. Menos Z2, finalmente, isso será igual a V2 ao quadrado divide por 2G. Multiplicando toda essa equação por 2 vezes a gravidade, a gente vai ter o seguinte: 2 sobre ρ, que multiplica P1 menos P2 menos 2G V2, que será igual a V2 ao quadrado. Então a gente tira ao quadrado. Alguém chamou a gente? Sim, vai multiplicar por 2 vezes a gravidade, por quê? É o equivalente de eu aqui sair dividindo
e vim Ah, para lá tá. Achei que era multiplicando. outra coisa. Beleza. Quando eu falo essencialmente, o que isso era da álgebra, tá? Só para justificar por que eu posso proceder dessa maneira, tá? É que, vamos lá, se eu tenho uma igualdade aqui, vamos supor que eu tenho uma igualdade A e B, e eu multiplicar ambos dos membros dessa equação pelo mesmo número, tá? Quando eu falo multiplicar toda a equação por um número qualquer, pode ser representado pela letra C, eu vou ter que AC é igual a BC. E isso é permitido por quê? Porque eu consigo fazer um processo inverso e voltar para o mesmo resultado. Como? Se eu multipliquei por C, eu posso dividir por C e acabar voltando justamente para onde eu estava. E isso preserva a igualdade. Continuando, então, nós já conseguimos calcular a velocidade da gasolina que vai entrar ali na garganta do Venturi. Então, ela será dada por 2 vezes. Vamos lá. 2 divide. Quem vai. Então, por isso que eu mencionei importante que a gente tem que prestar atenção no fluido no qual a gente está fazendo o balanço. Tá? Legal é quando você tem um tipo de fluido só, você não tem muita discussão. Mas aqui você tem ar e gasolina. Tá? Esse balanço que eu fiz entre os pontos 1 e 2 foi um balanço que eu fiz na gasolina. Então, aparece aqui no meu equacionamento dados de densidade do fluido. Eu tenho que entrar com a densidade certa, senão eu posso estar errando e errando muito feio. Como aqui é a gasolina, a densidade ela vai ser 720 kg por metro cúbico. A pressão do ponto 1 está aqui em cima, tá? É a pressão atmosférica, 101,3. Subtrai disso 97,53, tá? Menos 2 que multiplica 980,665. A altura do ponto 2 é 10 milímetros, tá? Também é conhecido como 0,001 metros, tá? Só para a gente não ter que usar e abusar da anotação científica. Então, por favor, calculem para mim a velocidade da gasolina que entra no Venturi. E aí, galera? Deu negativo aqui, peraí. Tem uma velocidade. O meu também deu. Tô refazendo aqui, mas acho que agora vai. Peraí. Pode ser que eu tenha errado aqui nessa conversão, tá? Mas eu acredito que está certo. Isso aqui vai dar 999 vira 1000. Realmente, 1000 milímetros é 1 metro. Claro que eu não vou ficar aqui só vendo o tempo passado. Vamos bater essa conta aqui também, tá? Agora o meu deu um valor. Deu 0,09. Valor positivo? Positivo. Eu fiz separado na calculadora para conseguir dar. Porque tudo junto deu um bolo. Vamos ver aqui. Divide por 720. Isso aqui deu, só para a gente não se perder, 0,01047 menos 2, 980,665, 0,201 menos 0,0196. Eu fiz a conta errada. O meu continua dando negativo. Não dá 0,09 não. Esquece.
Tá Peraí, negativo. 101,3 menos 97,53 multiplica por 2, divide por 720. 0.0104729806665, tá? Que multiplica 1, 10 a menos 3, é isso mesmo, 0,01961. Então, temos algum problema aqui. Algo de errado não está certo, porque a gente sabe que velocidade negativa, coisas estranhas estão acontecendo. Então, vamos pensar aqui um pouco, tá? A gente tem aqui P1 menos P2, tá? Divide por ρg, tá? 2 vai lá multiplicando, o g também, 2 sobre ρ, P1 menos P2 menos 2GZ2. Eu não vejo problema aqui. Claro. Quilopascal, gente, é 10 a terceira. O motivo é simples. Eu comi o quilo do quilopascal. Por isso que está dando tão diferente aqui. Então, se a gente multiplicar 0.01047 por 1000, a gente vai ter 10,47. E agora sim, não vai ficar negativo. Tira 0.01961, a gente vai ter como resposta 10,45 metros por segundo, tá? Então foi eu fazendo burrice aqui com a fome. Eu comi o 10 a terceira do quilopascal. Então por isso que as contas não estavam batendo, tá? Já sabemos então, finalmente, a velocidade com qual a gasolina, entra no nosso Venturi, tá? Então vamos finalmente encontrar a vazão volumétrica de gasolina, que será a velocidade vezes a área da seção, tá? E aqui a gente vai ter 10,45, a seção será π, o diâmetro do tubo de gasolina é 1,15 milímetros, né? Então vai ficar aqui 10 a menos 6 metros quadrados, divide por 4. E como isso é uma vazão, né, a resposta será em metros cúbicos por segundo, tá? Por sua vez, a vazão mássica de gasolina será simplesmente a densidade da gasolina que multiplica a sua vazão volumétrica. Então, a gente vai ter o seguinte, 720 que multiplica 10,45, π divide por 4, 1,15 ao quadrado, 10 a menos 6 quilogramas por segundo, tá? E eu peço que, por favor, vocês resolvam para mim o valor da vazão mássica, de gasolina. Achei 7,81 vezes 10 a menos 3. 7,81 que multiplica 10 a menos 3 quilogramas por segundo, tá? Ou 7,81 gramas por segundo, tá? Beberrão, tá? Só para dividir isso aqui, tá? 1 litro são 720, divide por 7,81, 92 segundos. Mas enfim, dando continuidade aqui, nós finalmente conseguimos resolver o nosso objetivo que a gente definiu lá no início, que é a razão gasolina-ar. A relação gasolina-ar vai ser vazão volumétrica de gasolina, tá? Dividido pela vazão volumétrica. Socorro! Tô misturando tudo! Meu Deus! Se na minha cabeça eu estou misturando, imagina o que eu não estou fazendo com a cabeça de vocês. A razão mássica
gasolina ar será a vazão mássica de gasolina dividida pela vazão mássica de ar. Tá? Agora saiu corretamente. Então vamos chamar essa razão por R, tá? Que será a vazão mássica de gasolina dividido pela vazão mássica de ar. A vazão mássica de gasolina é 7,81. 10 a menos 3. E a vazão mássica de ar está calculada lá em cima. Eu calculei, gente? Sim, calculei. 0,042. Tá. Tudo isso está em quilogramas por segundo. Então, qual vai ser o valor dessa razão? Por favor, vocês têm 14 segundos. Zero, 18 e 5. 0,185. Tá. Vamos lá. Se não me falha a memória, a razão ideal para um motor ciclo-Otto, motor a gasolina, é em torno de 1:12. Então, 1 divide por 12 é 0,08, tá? Então, eu vou deixar aqui essa curiosidade anotada, tá? Então, vamos colocar aqui a razão ideal do ciclo Otto, tá? Que é o nome oficial, digamos assim, para os motores a gasolina, é 1:12, que vai dar 0,083, tá? Então, é uma unidade de gasolina para 12 unidades de ar. Perceba, então, o seguinte, esse carburador só está jogando quase que o dobro da quantidade necessária de gasolina ali dentro do bendito do motor do carro, né? Isso, por incrível que pareça, é normal quando a pessoa pede chumbo, tá? Mas isso não dura muito tempo, tá? É por curtos períodos de tempo. Vamos lá, então. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Tenho certeza que o meu raciocínio não ficou claro. Então podem perguntar. Tudo bem por enquanto? Eu estava tentando fazer e por algum motivo eu achei que eu não poderia fazer a vazão mássica do ar daquele jeito. Achei que teria que ser de outro jeito. E aí eu empaquei e desisti. A vazão mássica do ar foi justamente a parte menos estranha. Mas enfim, faz parte. Vamos lá então, eu havia falado que a gente vai ter aqui um assunto que é cavitação, tá? E vocês vão estudar cavitação em outro contexto. A gente estuda aqui na disciplina cavitação em dois contextos diferentes. Cavitação em tubos e cavitação em bomba, tá? É o mesmo fenômeno, mas o tratamento matemático que a gente faz, ele é um pouco diferente. Então, se eu voltar, acredito que Pronto, eu acho que está aqui. Então, vamos ver aqui. Será que eu ainda tenho essa apresentação do PowerPoint? Tenho. Eu nem sei onde está, eu só falo assim. Ainda bem que a pesquisa do Windows 7 funciona, porque eu consigo achar as coisas. Está em qual pasta? Ele não sabe onde está nada. Ele acha, mas não acha, tá? Eu sei, meu querido, que essa cópia do Office não está ativada, tá? Tá, então tá ali, tá. Vamos lá, então. A bonitinha aqui está funcionando, tá? Ok, temos aqui, conseguimos, então,
rabiscar aqui, tá? Então, isso aqui é uma apresentação rápida, tá? Que vai tratar sobre cavitação, tá? Aqui está em cavitação em sistemas com bombas, então uma parte vai servir o restante da disciplina, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é explicar o que venha a ser cavitação, tá? Vamos lá, então. Eu já vou utilizar as anotações que estão aqui, tá? A cavitação, o que acontece? Ela ocorre quando a pressão no escoamento torna-se menor do que a pressão de vapor do fluido, tá? E essa é a definição básica de cavitação, tá? O que acontece? Onde é que é o principal problema que a gente tem aqui em engenharia? A gente tem com cavitação. A gente tem o problema de cavitação em bomba, tá? Observa que o seguinte, quando a pressão ela torna-se menor que a pressão de vapor do fluido, o fluido vaporiza, tá? Ou seja, quando a pressão fica muito baixa, você forma essas bolhas de vapor de fluido, tá? E essas bolhas de vapor de fluido, tá? Elas começam pequenas e vão crescendo e vão crescendo, tá? Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos lá, então. O que acontece com essas bolhas de cavitação, tá? Nos nossos escoamentos é comum que a gente observe variações de pressão, tá? De repente um tubo sobe, de repente o tubo desce, de repente você tem alguma válvula, algum equipamento, alguma bomba ali no meio do sistema. Então, como a pressão sempre vai variando, o que vai acontecer? Se a pressão que antes estava menor do que a pressão do vapor voltar a subir, essa bolha de vapor ela vai se colapsar, tá? E é isso que essa figura aqui está mostrando. Você tem essa bolha de vapor do fluido, tá? Seria muito legal se a pressão atuasse de maneira uniforme, mas não é esse o caso, tá? Você sempre acaba tendo um ponto fraco nessa bolha de vapor, tá? E quando essa bolha de vapor colapsa, tá? Ela colapsa muito rápido, tá? E você tem a formação desses microjatos aqui, tá? Esses microjatos, quando eles são formados, eles atacam a superfície do material, tá? E por que em bomba isso acaba sendo um problema? Olha aqui, olha. Isso aqui é justamente o efeito que a cavitação tem, tá? Você vai justamente corroendo o material da pá, tá? Do impelidor da sua bomba. E aqui é a mesma coisa, tá? Justamente nessas regiões onde você tem a formação dessas bolhas de cavitação, você está lentamente fragilizando e corroendo o seu material, tá? Mais alguma coisa aqui é relevante? Não, tá? Tudo isso aqui é só sobre bomba, tá? Então é só isso que eu queria mencionar para vocês, tá? O mecanismo da cavitação é esse. Você tem a formação dessas bolhas de vapor quando a pressão é menor do que a pressão de vapor do fluido e, por consequência, você vai ter formação de microjatos que vão atacar, tá? No caso de bombas, quem mais sofre é o impelidor, tá? Então, o que isso leva na bomba? Você vai ter ruído, você vai ter vibração, tá? Você vai ter perda de eficiência, você vai ter falhas, tá? Você vai acabar não correndo só somente as pás, mas você vai acabar também corroendo o eixo, corroendo juntas ali na bomba, você pode ter vazamentos, enfim. É um sem fim de problemas quando opera a bomba em cavitação. Mas isso a gente vai discutir daqui a 2 semanas, tá? Qual é o perigo de você ter cavitação em um tubo, por exemplo? Ora, o tubo ele é planejado para ter um certo diâmetro de parede, tá? Por quê? Todo tubo ele vai ter uma certa pressão, tá? Ele é fabricado tem normas, tá, relativas a isso, tá? Você encontra, por exemplo, para tubos de ferro, as normas da ANSI, tá, em inglês, que tratam sobre isso. Mas, enfim, a espessura da parede ela é feita de tal forma que o fluido que o tubo seja certificado para funcionar a uma certa pressão, tá? Então, por exemplo, o tubo de PVC que a gente tem em casa, ele funciona com pressões de até 7 atmosferas, tá? 707
Não, é 21.709,1 quilopascal. É a pressão máxima do tubo de PVC, tá? O problema, se você começa a ter cavitação ali no tubo de PVC, o que você vai acontecer? Esses microjatos vão começar a corroer a parede desse tubo. A parede vai ficando mais fina, tá? Em outras palavras, agora esse seu tubo de PVC, onde aconteceu a cavitação, ele não vai aguentar mais essa pressão de 7 atmosferas, tá? A única coisa que eu posso dizer é que vai ser menor, tá? Pode ser que à primeira vista isso não apresente nenhum problema, tá? Mas de repente você acaba mudando alguma condição de processo e a pressão aumenta. E aí? E se o tubo não é forte o suficiente? Porque a parede se perdeu com a cavitação? O tubo estoura, tá? O bom é que eu estou usando água como exemplo. E a água por si só, ela já é problemática o suficiente. Se a gente pensar no ambiente industrial, tá? A cavitação ela sempre ocorre aqui, tá? Quando a pressão no escoamento torna-se menor do que a pressão de vapor do fluido, tá? O ideal, para estender a sua pergunta, é que a cavitação nunca aconteça, tá? A gente trabalha, a gente faz todos os nossos projetos para não ter cavitação. Acontecer cavitação é erro de projeto, tá? Joga fora o engenheiro que projetou alguma coisa e dentro, quando você faz as contas, é melhor você pegar na parte de conta do que depois de tudo montado você ouvir a cavitação acontecendo, tá? Mas a gente trabalha de modo a fazer com que esse fenômeno danoso não aconteça. Perfeito? Agora eu não consigo lembrar do que eu estava falando há 30 segundos atrás. Ai, a minha memória ela é horrorosa, tá? Lembrei, tá? Água, tá? No ambiente industrial, por exemplo, já é problemática, tá? Você tem, por exemplo, pode ter equipamentos elétricos, escorrega o chão, a pessoa cai, quebra a coluna, enfim, tá? Mas nós não somos simplesmente engenheiros civis, tá? Nós somos engenheiros químicos e de alimentos. Vai que começa a vazar uma solução ácida, uma solução básica, tá? Uma solução de solvente orgânico. Olha o problema que você arruma. No caso da engenharia de alimentos, se começa a vazar, por exemplo, tá? Acontece isso numa linha de vapor, por exemplo, tá? O pepino que você tem, tá? Então, a gente estuda a cavitação não para conhecê-la, mas para a gente estuda, a gente conhece ela, porque eu não quero mais ver ela, eu quero dar um chute na bunda da cavitação, tá? Então, o nosso objetivo vai ser sempre esse. Essa é a frase chave, tá? De tudo que eu falei, isso é o que é importante. A gente tem que garantir a pressão do escoamento nunca pode ser menor do que a pressão de vapor do fluido, tá? Um ponto importante aqui, tá? E isso até retorna com a pergunta que a Sofia fez anteriormente, é que a gente sabe que a pressão de vapor das substâncias ela depende da temperatura, tá? Então, se você está escoando com temperaturas maiores, a pressão de vapor também sobe, tá? O que acaba facilitando a ocorrência de cavitação. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração no seu projeto, tá? Você tem que deixar uma certa... Por exemplo, vai escoar água a 30 graus. Sim, eu sei que vai, mas eu tô no Rio de Janeiro, vamos pegar... Eu tô fazendo um prédio ali no centro de Bangu. Vamos colocar pelo menos 50 graus nessa tua conta aí, tá? Por quê? Porque te dá uma gordurinha, uma margem de segurança para você evitar ter qualquer tipo de problema, tá? Dito tudo isso, então, tá? A gente vai começar a aplicar essas coisas. Depois a gente volta nesse mesmo slide, tá? Que quando eu for introduzir a parte de bombas, cavitação em bombas. Mas vamos lá? Vamos passar aqui para esse exercício 5.5. Eu acho que não vai dar tempo. Eu sou sempre otimista, né? Eu sempre coloco mais exercício do que eu sei que vai dar para fazer. Mas enfim, vamos lá. O exercício 5.5 ele nos diz o seguinte.
Vamos lá, então. Esse aqui vai dar um bocado de trabalho. Vamos lá, então. O 5.5, ele diz o seguinte para a gente, tá? Água a 20 graus Celsius é sifonada de um reservatório, como mostrado na figura abaixo. Para Dzinho igual a 10 centímetros e Dzão igual a 16 centímetros, determine a vazão máxima que pode ser obtida sem a ocorrência de cavitação, tá? A elevação máxima do ponto mais alto do sistema, tá? Para evitar cavitação, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos registrar algumas coisas, tá? Esse diâmetro Dzinho aqui, ele é de 10 centímetros. Esse diâmetro Dzão aqui, ele é 16 centímetros, tá? Vamos lá, então, o que ele disse aqui? Nós temos nesse escoamento água, tá? Como ele mencionou que é um problema de cavitação, eu preciso de um dado importante, tá? Eu preciso saber a pressão de vapor, tá? Da água a 20 graus Celsius, tá? E para isso, não nos foi dado. Então, a gente vai ter que perguntar, tá? E a nossa fonte de informação, tá? Como sempre, é o nosso maravilhoso Perry, tá? Então, vamos pesquisar aqui por pressão de vapor. Ótimo, já vem no início do segundo capítulo, tá? Então, vamos lá aqui, pressão do vapor, tá? Em megapascal da água líquida de 0 até 100 graus, está na página 2-46, tá? É isso aqui que eu estou lendo. Então, vamos lá, né? 20, 22, 24, 26, 2-46, tá? Pronto. A nossa água, ela escoa a 20 graus Celsius, tá? Isso aqui é gelo, tá? Então, vamos aqui, pronto. Isso aqui é água líquida, não estava nem prestando atenção. Vamos lá, então. 20 graus Celsius, 0,00233 0,0023393, tá? Então, vamos deixar isso aqui registrado, tá? De acordo com a tabela. Qual é o número dessa tabela, por favor? Tá lá no final esse arquivo. Tabela 2.5, tá? A pressão de vapor, o valor eu já esqueci completamente, porque minha memória é horrível. 003 zeros, 2339 e um 3. E a unidade, claro, é megapascal, tá? 10 elevado a 6 pascal. Então, vamos que vamos, tá? Eu quero saber a vazão máxima que pode ser obtida, tá? Sem a ocorrência de cavitação, tá? Então, vamos lá. O que eu vou adiantar para vocês? O que a gente sabe em relação da equação da energia? A equação da energia é isso aqui, tá? 1.1 qualquer sobre Ρg, V1 ao quadrado sobre 2G, altura do ponto 1, tá? E isso é igual a uma constante, tá? Que a gente chama de carga. Tudo bem. Perceba, a carga é constante, tá? Então, a gente observa na prática o seguinte: se a velocidade sobe, a pressão ela tem que cair para compensar. Se o ponto está mais alto, a pressão ela tem que cair também para compensar, tá? De certa maneira, essa conversa tem o objetivo de dizer o seguinte, tá? Quais são os pontos que a gente vai se preocupar em estudar a cavitação? A gente vai se preocupar em estudar a cavitação nos pontos mais altos e nos pontos onde o tubo tem o menor diâmetro,
tá? Esses são os meus candidatos. Atenção, eu estou falando candidatos, tá? São os primeiros lugares que a gente vai se preocupar com esse fenômeno. Eu não estou dizendo que por obrigação tem que ser ali. São os candidatos mais prováveis a sofrer cavitação, tá? Então, vamos lá. Eu vou definir aqui no meu sistema alguns pontos. Esse ponto aqui será o ponto número 1, tá? Eu vou colocar aqui um ponto número 2, tá? Por que eu escolhi o ponto número 2 aqui e não aqui, Rodrigo? Ora, perceba, da seção do pedaço de 10 centímetros de diâmetro, esse que eu marquei aqui é o que está mais alto. Então, se cavitação for acontecer, provavelmente acontece aqui. Tá? Se eu fosse dar um primeiro chute. E a gente pode também fazer aqui esse ponto aqui, que é o ponto número 3, tá? Por que esse ponto número 3 está aqui? Porque é o ponto mais elevado, tá, do nosso sistema. Ele está 7 metros de altura acima do nosso referencial, tá? Dito isso, a gente pode fazer então a equação da energia, tá? O que eu vou fazer então? Vamos fazer então 2 balanços de energia, tá? Percebam a lógica do problema. Eu vou fazer um balanço de energia entre o ponto 1 e o ponto 3. Eu vou definir a pressão do ponto 3 como sendo a pressão de vapor do fluido, tá? Que nesse caso é o 0002339,3 megapascal. Com isso, a pressão ela está no mínimo, tá? Ou seja, eu estou ali no limite da cavitação. Ainda não está acontecendo, eu estou no limite, tá? Eu vou encontrar um certo valor de velocidade para me dar uma certa vazão. Tudo bem, eu comparo com... depois eu vou fazer a mesma coisa com o ponto 2. Eu vou colocar a pressão ali como sendo a pressão de vapor do fluido, tá? Vou encontrar uma velocidade, vou encontrar uma vazão e vou comparar. Ora, quem me dá a menor, quem me dá a maior vazão? E aí a gente vai saber, tá? Qual a maior vazão que a gente pode obter sem a ocorrência de cavitação, tá? Essa é a parte difícil, tá? É entender o que está acontecendo com o problema. Bater conta com a equação da energia é trivial. O difícil mesmo é entender. Então vamos lá. Vamos começar pelo balanço de energia. Fazer as coisas que eu falei. Balanço de energia entre 1 e 3, tá? Então, a pressão do ponto 1 é a pressão atmosférica. A velocidade do ponto 1 eu vou propor que é um tanque de grandes dimensões e a sua velocidade vai ser 0. O nosso referencial de altura, vamos adotar aqui o fundo do tanque. A altura do ponto 1 é 1,4, também conhecido como 5 metros. A pressão do ponto 3 vai ser igual à pressão de vapor, tá? A velocidade do ponto 3 é o meu objetivo e a altura do ponto 3 ela vai ser igual a 7 metros. Tudo bem. O nosso objetivo, então, é encontrar a velocidade do ponto 3, a nossa incógnita. Então, dando continuidade aqui, a equação da energia, vocês já estão cansadas de saber o que vai acontecer aqui, tá? De tanto que eu repito, e a gente vai ter que aturar ainda mais alguns dias, tá? De repetição, e não é ponto 2, tá? É ponto 3, a pessoa está num nível de automático onde eu não presto mais atenção em nada. Dá para fazer algumas simplificações aqui, tá? Essa velocidade do ponto 1 é 0 e o nosso foco é esse aqui. Tudo bem, vamos reorganizar um pouquinho essa equação para ela dar as respostas para a gente.
P1 menos P3 divide por ρg mais Z1 menos Z3 é igual a V3 ao quadrado divide por 2G. Multiplicando toda a equação por 2G, a gente vai ter 2 sobre ρ P1 menos P3 mais Z1 menos Z3 que multiplica 2G. Isso vai ser igual à velocidade do ponto 3 ao quadrado, tá? E a gente simplesmente tira o quadrado de um lado e coloca dentro de uma raiz, tá? Só para ficar, então, claro, o que vai ser, então, a vazão de fluido que passa pelo ponto 3? Será área de 3 velocidade, mas a área é um tubo cilíndrico, tá? Tem diâmetro, então vai ser π sobre 4, diâmetro de 3 ao quadrado, V3, tá? Então, para todos os fins, o cálculo da vazão será π divide por 4, d3 ao quadrado, raiz de 2 sobre ρ, P1 menos P3 mais Z1 menos Z3, que multiplica 2 vezes a aceleração da gravidade. Pronto. Ficou com uma carinha feia, né? Por que eu preferia fazer tudo isso até o final? Em nenhum momento eu entrei aqui com números nessa conta, tá? Nessa minha manipulação algébrica aqui. E por que eu optei, em especial, por não entrar com nenhum número? Porque torna todo esse trabalho que eu obtive aqui, ele é genérico, ele é reutilizável. Como é que fica o balanço de energia entre os pontos 1 e 2? Vai proceder exatamente da mesma maneira, tá? Só vai mudar quando eu inserir os valores. Então, a vazão ali no ponto 2, eu posso resolver analogamente, tá? Por analogia. E eu não preciso gastar o meu tempo precioso fazendo mais um balanço de energia e manipulando as mesmas coisas sem necessidade. Então, assim, pode parecer meio chato no início, mas a gente acaba ganhando tempo, tá? Vamos lá, então, partir para as nossas contas. A gente vai ter o seguinte. Se bem que eu estou com uma letra enorme aqui, né? Não estou me ajudando. Mas a vazão volumétrica na seção 3 é π divide por 4. O diâmetro da seção 3 é 16 milímetros. Então, é 0,16 ao quadrado. Raiz de 2, a densidade do fluido é 1000, tá? A pressão do ponto 1 é 101,3. A pressão do ponto 3, vamos lá, a gente só tem um problema aqui que eu não chamei atenção, que é o seguinte: megapascal, a gente não costuma trabalhar no megapascal, tá? É o quilopascal. Então, 23,39,3, 10 elevado a 6, é a pressão de vapor, também é 2,3393 quilopascal, tá? Então, assim a unidade fica homogênea e facilita a nossa vida na hora de trabalhar, tá? Então a gente põe aqui. Eu estou de novo supondo que a cavitação vai acontecer ali no ponto 3, tá? 2,3393. A resposta fica aqui o 10 a terceira para fora, que morre com a densidade da água. Então fica assim, tá? Mas a altura do ponto 1, de acordo com o nosso referencial, é 5. A altura desse ponto
Eu estou resolvendo essa equação aqui, tá? A propósito. A altura do ponto 3 é 5 menos 7, que multiplica 2, que multiplica 9, 8, 0, 6, 6, 5. Tá. Então, vocês já podem ir batendo essa conta, que eu vou reorganizar aqui para encontrar a vazão do ponto 2, tá? Então, π sobre 4, 0,1 ao quadrado, raiz de 2, 101,3, 2,3399, mais 5 menos 2, que multiplica 2, que multiplica 9, 8, 0, 6, 6, 5. Pronto. Tá aí, tá? As duas fórmulas que a gente tem que resolver, tá? Meio monstro para encontrar a vazão. Então, vocês me dizem uma que eu vou calcular a outra, tá? Q3 deu 0,3096. Metros cúbicos por segundo. 101,3, 2,33, 23,9, mais 3 vezes 2, 9,5, raiz da resposta, 0,1 ao quadrado, vezes π, divide por 4. Então, 0,1258 metros cúbicos por segundo, tá? Então, você perceba o seguinte, se a gente propor que está acontecendo a cavitação no ponto 3, onde é que está localizado esse ponto número 3? Tá? Lá no topo, ora, a vazão se eu propor que a cavitação acontece ali, a vazão que eu consigo carregar é 0,396 metros cúbicos por segundo. Tudo bem. Agora, se eu propor que acontece a cavitação com o ponto 2, a minha vazão máxima ela cai para 0,1258. Quer dizer o seguinte, conforme eu vou aumentando conforme eu for aumentando a minha vazão, eu vou observar o seguinte, o ponto 2 ele vai cavitar antes do ponto 3. Provavelmente por causa de quê? Porque a velocidade ali do fluido ela é mais alta. Tá? Então, isso acaba consumindo a pressão do meu escoamento, fazendo com que ele entre em cavitação mais cedo. Tá? Então, a vazão máxima, na verdade, é justamente esse valor mínimo aqui. Tá? O que a gente pode... Eu vou fazer uma coisa aqui, só para dar como... que horas são aqui? Vamos lá, 7h24. Dá para fazer aqui? Então, essa é a nossa vazão máxima, tá? O que eu vou fazer aqui? O ponto 2 é quem vai cavitar, tá? Mas eu não estou crendo no que o Tim está dizendo. Eu não creio no Tim. Normal. Eu erro às vezes. Não dói. Vamos pensar... Tá, se o ponto 3 cavita... Vamos pensar de novo no ponto 2 lá. A ideia é o seguinte... Com essa vazão aqui, será que o ponto... Qual vai ser a pressão do ponto 2, tá? Para a gente ver o que acontece. Então, vamos dizer o seguinte. Partindo dessa ideia aqui, eu vou até colocar numa cor diferente e colocar uma barra aqui, só para a gente saber que eu estou tratando de outra coisa, tá? Eu vou colocar acabou aqui. Tá, pronto. Se a vazão for 0,3096 metros cúbicos por segundo, eu preciso calcular a velocidade do fluido no ponto 2, tá? Que vai ser o seguinte, Q2 sobre A2, que vai ser 0,3096 divide por 4, que multiplica π. O diâmetro de 2 aqui
Eu já esqueci, vai ser 10 centímetros, tá? Que multiplica 0,1 ao quadrado. Então, vamos lá. É para usar a vazão de 3 mesmo? Eu vou propor o seguinte, tá? Eu mostrei para você. O que eu disse? A vazão do ponto 2 é a menor vazão, tá? Por ser a menor vazão, ela vai ser a vazão máxima. Tudo bem, eu disse isso, tá? O que vai acontecer? Vocês não estão crendo em mim. Vamos supor que a cavitação ela só vai acontecer no ponto 3, tá? É a minha hipótese. Mas eu quero verificar se a minha hipótese está correta. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a velocidade do ponto 2 para depois descobrir quanto equivale à pressão do ponto 2 e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Em outras palavras, eu estou supondo que a gente tem essa vazão aqui e eu vou estudar o que vai acontecer com a pressão do ponto 2, tá? Vamos ver se a nossa hipótese está correta. 4 que multiplica 0,3096 divide por π01 ao quadrado. Eu achei aqui, olha a velocidade do ponto 2. 39,42 metros por segundo, tá? Se a vazão for essa daqui que eu disse antes. Tudo bem. O balanço de energia a gente já tem, tá? Mas eu vou montar aqui de novo. Vamos fazer um balanço de energia rápido, tá? Eu vou colocar aqui, simplesmente, BE, tá? Entre 1 e 2, a gente vai ter aqui P1 sobre ρg, V1 ao quadrado 2G, Z1, P2 sobre ρg, V2 ao quadrado sobre 2G, Z2, tá? O nosso objetivo, como eu havia comentado, eu quero encontrar a pressão do ponto 2. Eu quero entender o que está acontecendo com ela, tá? Então, a velocidade do ponto 1 a gente já sabe que é 0, tá? Vai ficar o seguinte, P1 sobre ρg mais Z1 menos Z2, que é igual V2 ao quadrado sobre 2G, tá? Isso é igual a P2 divide por ρg, tá? A gente já pode substituir os dados aqui, tá? Se a gente quiser. A conta fica um pouco diferente. Vamos lá. P2 sobre ρg será igual a P1 divide por ρg, tá? Pressão do ponto 1 é atmosférica, 101,3, 10 a terceira, divide por 1000, que multiplica 980,665, tá? Soma com a altura do ponto 1, que é 5 metros, a altura do ponto 2 é menos 2 metros, e a gente vai ter aqui 39,42 ao quadrado, divide por 2, que multiplica 980,665, tá? E essa da terceira morre aqui com esse 1000, tá? Porque não tem a menor necessidade. Então, vamos bater aqui as contas rapidinho. Menos 39,42 ao quadrado divide por 2, 980,665. Isso aqui, o que a gente obteve? P2 divide por ρg é menos 65,89 65,90 metros, tá? Porque isso aqui, ó, P2 sobre ρg é carga, tá? Carga de pressão. Então, de cara, eu já sei o seguinte. Se eu propor que a cavitação ocorre no ponto 3, olha a pressão absoluta do ponto 2. Pressão absoluta é negativa. É um resultado absurdo. A pressão absoluta é sempre maior do que zero, tá? Então, quando você bate as contas, de maneira nenhuma você vai poder propor que a vazão máxima é a maior das vazões, tá? A vazão máxima do escoamento é sempre a menor das vazões entre os pontos que você adotou como os candidatos,
tá? E são pontos que eu adotei como candidato, por quê? Onde é que você vai provavelmente observar a cavitação? Tubos pequenos, tá? E tubos bem elevados, bem altos. Perfeito? Ficou clara a ideia do que eu estou querendo dizer aqui? Esse foi um pouquinho mais confuso, mas deu para entender. Até a parte que você explicou essa sua outra comprovação aí, antes disso eu estava entendendo. Essa segunda parte eu não entendi tanto. Exatamente. Então, já que não ficou claro, vamos tentar aqui explicar de novo, tá? Eu propus, então, de que a maior vazão que a gente vai observar é a vazão do ponto 2, que é 0,258. Eu não acredito em mim, então eu vou propor que a cavitação vai acontecer no ponto 3. Tudo bem. Mas eu quero verificar a minha hipótese. Eu vou usar a vazão que eu obtive no ponto 3 para calcular a velocidade do fluido no ponto 2. Tá? É isso aqui, foi o que eu achei. 39,42 metros por segundo. Uma vez que eu tenho a velocidade do ponto, eu posso fazer o seguinte. Eu posso propor um balanço de energia para poder calcular a pressão do ponto. Por quê? Ora, o seguinte. Eu não havia proposto nos meus delírios aqui que a cavitação não acontece no ponto 3. Então, se a cavitação não acontece, só acontece nesse ponto 3 aqui, o ponto 2 ele tinha que estar normal, tá? A pressão dele tem que ser maior do que a pressão de vapor do fluido. Mas eu quero verificar. Vamos calcular a pressão. Eu fiz isso através de um balanço de energia, tá? E de cara eu já vi que deu problema. Por quê? Porque a carga ficou negativa. E como a carga ficou negativa, eu tenho que um número negativo que multiplica por ρg, tanto faz, continua sendo negativo. No final das contas, eu estou observando a pressão absoluta, que é sempre maior que zero, deu negativa. Então tem alguma coisa muito errada. E é justamente essa hipótese aqui que eu fiz de pegar que a cavitação ia acontecer no ponto 3. Já recebi as mensagens aqui que agora, mudando o script, melhorou. Ficou fácil para entender. Então, o que eu falo, a equação da energia, ela não é complicada, é raciocínio. Bater conta é o menor dos problemas de vocês. Vamos lá, então, a elevação máxima do ponto mais alto do sistema para evitar cavitação. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Tá? Agora, esse ponto que no meu desenho eu chamei de ponto número 3, a altura dele agora pode ser variada. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Até quanto eu posso subir esse meu ponto 3 aqui, que eu estou marcando de preto, até que ocorra a cavitação? Ou seja, qual é o mais alto que ele consegue subir sem a ocorrência de cavitação, tá? Então, a nossa incógnita aqui nesse caso vai ser, dessa vez, a altura, tá? Vamos lá, então. Vamos proceder de maneira bem similar, montando o balanço de energia entre os pontos 1 e 3, tá? Porque o ponto 1 é onde eu tenho as informações e o ponto 3 é onde eu quero saber as coisas, porque é ele que está subindo e descendo ali nesse meu problema. Vai ficar o seguinte, P1 sobre ρg, V1 ao quadrado sobre 2g, mais V1, que é igual a P2 sobre ρg, V2 ao quadrado sobre 2g, mais V2, tá? Vamos lá, o que a gente já sabe aqui? Eu sei que a pressão do ponto 1 é a pressão atmosférica, a pressão do ponto 2 é a pressão de vapor, a velocidade do ponto 1 vai zerar, a altura do ponto 1 ela é 5 metros, a altura do ponto 2 eu não conheço, tá? É a minha incógnita. A única coisa que eu preciso fazer é
elevar a velocidade. A única coisa que eu não tenho aqui é a velocidade do ponto 2. É aí que vem o raciocínio. Ora, eu não disse que a vazão máxima é 0,1258, então eu divido isso pela área desse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto 2, para poder encontrar ali, tá, a velocidade do fluido. Então, V2 é que vazão máxima dividido por A2, a vazão máxima é 0,1258. Eu acho que eu estou fazendo mistura entre os pontos. Perdão, Sofia, está realmente correta. O ponto. Ai, gente, eu adoro fazer confusão com a cabeça de vocês. Mentira, eu que não presto atenção. O ponto que tudo que eu tô falando aqui agora não é ponto 2. Parece que eu fumei um crack, assim. Eu tô numa brisa horrorosa, sabe? Eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Não é ponto 2, Rodrigo, é ponto 3. Então, troca aqui tudo por 3. Aliás, né? Vermelho e preto, os flamenguistas vão à loucura, tá? Só porque eu estou usando vermelho e preto na monitoria, na hora de escrever. Mas tudo bem, vai ficar 4 que multiplica 0,1258 π, e o diâmetro do ponto 3 é 0,16 metros, eleva ao quadrado. Então, a resposta que a gente vai obter será 6,26 metros por segundo. Maravilha. Agora eu consigo reorganizar a equação da energia para obter a minha incógnita, tá? Então vai ser pressão atmosférica menos a pressão de vapor, divide tudo isso por G, mais V1 menos V3 ao quadrado, divide por 2G, que é igual a Z3, tá? Então, o bom aqui é que a gente não tem que fazer manipulação algébrica, tá? A resposta, ela já vem diretamente. Vamos lá, então, encontrar a nossa resposta. A altura máxima do ponto 3 será 101,3. A pressão de vapor é 2,3393. Tudo isso multiplicado por 10 à terceira, que é o quilopascal. A densidade da água é 1.980,665, tá? E esse 1.000, graças a Deus, morre com esse 10 à terceira. A altura do ponto 1 é 5 metros, menos 6,26 ao quadrado. Divide isso por 2, senhor, 980,665, tá? Então a gente finalmente conseguimos achar a altura do ponto 3, tá? Podem calcular, por favor. Deu 13,09. 13,09 metros. Um valor coerente, tá? Então, a gente pode... 13,09... Eu acho que 13,09 está muito alto. 101,3... Ah, não. Sim, não. Está correto.
Tá correto, sim. Tá correto. Eu que tô aqui pensando besteira. Isso aqui é o quê? Isso aqui é 10 alguma coisa, mais 5, 15. Tá, sim, o resultado de vocês está correto. Então, é essa a altura do ponto 3, tá? Alguma Sim. dúvida? Diga. Só para entender, por que você estava achando que estava alto? Qual estava sendo, assim, seu pensamento? Não, no caso é que a pessoa tá dando o McFlu. Eu já fui monitor extraoficial no 2019.1 e estou aqui desde 19.2, 2020.5, 2021, 2022, 2021.1. São 6 períodos. Então, quando a gente vê algum resultado, a gente tem mais ou menos senso do que está acontecendo, tá? É que a pessoa tá velha, literalmente. Quando a gente vê alguma coisa estranha, chama a atenção. Mas o que eu faço aqui? Tá. Como é que a gente cria esse senso de velhice? Tá. Eu já te digo o seguinte: 101,3 é aproximadamente 100. Tá. Isso aqui eu vou tratar o quê? É aproximadamente 100 na minha cabeça. Gravidade não é 9,80, é 10. Então, 100 dividido por 10, isso aqui eu já sei que esse termo aqui da fração é as contas rápidas. Isso aqui tudo, para mim, é 10. 10 com 5, tá? Isso aqui vai a 15, tá? O que eu não sei se 626, mas eu sei que 6 ao quadrado é 36, tá? 36 é 2 vezes 10 aqui. 36 dividido por 20 vai ser 36, 2 vezes 10, tá? Que vai ser 36 dividido por 2 é 18. 18 dividido por 10, isso aqui, então, se reduz a 1,8. 15 tira 1,8 vai ficar 13,2, que é bem próximo do 13,09. Então, quando a gente tem um pouquinho de aritmética na cabeça, dá para ter mais ou menos ideia se o resultado está certo ou está errado. Obviamente, se vocês mudarem alguma coisinha aqui no final, não vou conseguir pegar. Mas se me vem aqui um 15, um 16, um 17, eu já acho estranho, tá? Então, outras palavras, eu estou fazendo isso há muito tempo. Vamos lá, 7,43. O que mais eu deixei lá separado? Tá. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Nós temos 7 minutinhos. Eu vou trazer o exercício da monitoria passada que eu pulei, porque eu não tinha entrado na parte de cavitação. Então, a gente já sabe, tá? Quando ocorre cavitação. Essa vai ser a anotação número 30, tá? Vamos voltar aqui no exercício 5.7, tá? Então, eu vou copiar isso daqui. Ok. E vamos trazer esse problema para cá. Espera aí, ele demora um tico aqui até tomar vergonha na cara e copiar. Pronto. Esse é o exercício 5.7, que na monitoria passada eu resolvi a letra A, tá? Cadê o bonito aqui? Tá. Esse aqui é a letra A, tá? E não faltou, eu não comentei na letra B, tá? Na letra B ele pede o diâmetro mínimo do Venturi para que não ocorra cavitação na garganta, tá? O que vai acontecer então aqui? A continuidade ela amarra para a gente o seguinte: se eu diminuo essa garganta do Venturi, a velocidade vai subir. E a equação da energia me amarra o seguinte: se a velocidade está subindo, a pressão vai estar caindo, tá? Ou seja, eu vou diminuindo essa garganta, apertando essa garganta, aumentando a velocidade e a pressão vai caindo. Outras palavras, o diâmetro diminui e a pressão também. A pressão cai, até chegar na pressão de vapor do fluido, tá? E aí a gente obtém o diâmetro mínimo do Venturi. Eu já adianto, a água aqui ela está a 20 graus, tá? Então a pressão de vapor vai ser exatamente a mesma do exercício anterior.
que eu trouxe lá do Perry, tá? Então, vamos colocar aqui. Pressão de vapor é 2,3393 quilopascal, tá? Essa é a pressão de vapor. Tudo bem. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Eu vou fazer um balanço de energia. Eu vou colocar aqui um ponto 1, tá? Eu vou colocar aqui um ponto número 2, tá? E a pressão desse ponto número 2 vai ser justamente a pressão de vapor, tá, da água. Então, vamos lá aqui. Eu vou trazer a figura, só para não ficar uma coisa muito aleatória. Pronto. Vamos fazer aqui o nosso balanço de energia, tá? Vamos meter o ponto 1 aqui, o ponto 2 aqui, tá? Uma coisa para prestar atenção é que na letra A ele já pede a vazão volumétrica do tubo, tá? Ele já pede a vazão volumétrica do Venturi. Então, com a vazão volumétrica, eu consigo calcular as velocidades, tá? A vazão está aqui. Os diâmetros são... Eu não tenho aqui anotado de cabeça, tá? Um é... 0,9, tá? Aqui o diâmetro é 0,9 metros e essa vazão aqui é igual a 0,21 metros cúbicos por segundo, tá? Vamos lá então escrever o nosso balanço de energia. Pressão do ponto 1 sobre ρg, velocidade do ponto 1 ao quadrado 2g, altura do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2 divide por ρg, velocidade do ponto 2 ao quadrado sobre 2g, a altura do ponto 2, tá? De cara, ponto 1 e ponto 2 no eixo, tchau e bênção para vocês, tá? A velocidade de 1 e a velocidade de 2, tá? Eu consigo calcular como, tá? A velocidade de 1 eu conheço, por quê? Porque eu sei o tamanho da seção transversal do tubo. Vai ser π09 ao quadrado divide por 4, tá? Vamos resolver então esse problema. V1 é Q divide por A1, que vai ser 4Q π D1 ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 que multiplica 0,21 mais o quê? Π, o que eu acabei de falar eu já esqueci. 0,9, tá? Esse quadrado aqui ficou muito estranho. Então, é 4 que multiplica 0,1, divide por π, 0,9 ao quadrado. A gente vai ter uma velocidade de 0,33, tá? Metros por segundo, tá? Maravilha! Então, a gente vai tentar encontrar agora a velocidade, tá? Na garganta do Venturi, tá? Dado a pressão na garganta do Venturi sendo igual à pressão de vapor do fluido, tá? Porque é o meu caso limite, onde eu estou lá no ponto limite da cavitação. Então, P1 menos P2, e você já está irritando, porque você está perdendo o que eu estou escrevendo, divide por ρg mais V1 ao quadrado sobre 2g. Tá me dando ódio, hein? V2 ao quadrado divide por 2g, tá? Se eu multiplicar toda essa equação por 2g, a gente vai obter o seguinte como resposta, tá? 2 sobre ρ P1 menos P2 mais V1 ao quadrado,
que é igual a V2 ao quadrado, tá? Pronto, já estamos acabando, tá? Gostaria de avisar. Então, V2 será raiz de 2 divide por ρ, P1 menos P2 mais V1 ao quadrado, tá? Substituindo os dados do problema, a gente vai ter aqui 2 divide por 1000, tá? A pressão do ponto 1 tá lá em cima, tá? Por isso que eu copiei, é 113,5 kPa. Então, vamos lá. A pressão de vapor é 2,3393 e aqui fica o 10 a terceira do lado de fora, que morre com esse 1000, por isso que a água ela é maravilhosa. No final da monitoria, nem o Illustrator quer trabalhar. Vamos lá então. V1 ao quadrado é 0,33 elevado ao quadrado. Então, por favor, calculem para mim a velocidade do ponto 2. Você encontrou 14,91 metros por segundo. Maravilha! Então, relacionando com a vazão, tá? A gente consegue encontrar a área, tá? Então, a vazão de 2 é área de 2, velocidade de 2. Logo, a área... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não me irrita. A2 é igual a Q2 V2 e, vamos lá, quanto é a vazão? É o nosso 0,21, tá? 0,21 Dá para melhorar isso daqui? Não, vamos substituir... Calminha, Rodrigo, calminha. Eu sei que você quer vazar, que você já está ficando nervoso com esse Illustrator aqui, mas o que é a área? É π diâmetro de 2 ao quadrado divide por 4. E isso vai ser igual a Q2 divide por V2. Tudo bem, então a gente vai ter 4 Q2 divide por π V ao quadrado, que é igual... V2, perdão, não é V ao quadrado. Aqui, D2 ao quadrado. Finalmente a gente tira a raiz, tá? E consegue... Pronto. Caramba! Trazendo, então, os dados, finalmente, a gente vai ter aqui 4 que multiplica 0,21. Senhor, π e a velocidade é 14,91. Calcule, então, o diâmetro da garganta em metros, por favor. Zero ponto 13. 0,3. 13. 0,13. Pronto. Então, esse é o diâmetro mínimo da garganta do Venturi, tá? E a gente só consegue resolver
porque eu trouxe aquela ideia do conceito de cavitação. E é simplesmente o seguinte, tá? Eu deixei mais para agora, porque era para apresentar o mecanismo por trás da cavitação, tá? E por que a gente evita, mas a ideia é simples, tá? Nesses problemas é só igualar a pressão do ponto à pressão de vapor do fluido, e você vai saber exatamente o que está acontecendo quando existe cavitação, tá? Eu aproveito esses últimos 3 minutos e 31 segundos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? O momento é de vocês. Sim, eu só não entendi por que você usou essa vazão Q2 igual a outra vazão de Q1. É porque, vamos ver aqui, ele pede na letra A para a gente determinar a vazão volumétrica pelo tubo, tá? Só que na letra B ele não pediu para a gente mudar essa vazão, tá? Eu estou usando aqui a mesma, eu estou assumindo, tá? Que a vazão ela se mantém a mesma, tá? Entre os dois casos. Porque se a vazão não se mantesse constante, qual seria o valor da vazão para eu adotar? Isso simplifica bastante a nossa vida. Então eu estou mantendo essa vazão constante, tá? Até quando eu posso apertar essa garganta do Venturi sem que o fluido cavite, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que não tenha ficado clara? E também perdão por exceder o nosso horário em 7 minutos. Comecei atrasado, terminei atrasado, para variar. Né? Também essa bodega não está colaborando. Eu já não sei mais o que eu faço. Quem sabe formate esse computador de madrugada. Enfim, já que a gente já está acabando, muito obrigado pela presença da Giovana, muito obrigado pela presença da Sofia, tá? Em relação a exercício, eu deixei 2 exercícios, tá? Sem resolver lá no grupo. Então a gente começa por eles lá no sábado, tá? E depois deles eu vou selecionar mais alguns para continuar resolvendo, tá? Muito obrigado e até a próxima!